aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 2 apenas. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O 3 também. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será teu escudo e protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Gostaria agora, a igreja pode tomar seu assento, e de forma bem objetiva, eu prometo trazer uma palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração. E Deus falava comigo a respeito de esconderijo, a respeito de estarmos escondidos em Deus. Nós, olhando a história, nós analisamos Deus sempre escondendo o seu povo. E eu estou falando isso porque nós analisando também o livro de Atos, é quando a igreja começou o seu trabalho, começou a sua expansão, a pregação, a igreja começou a expandir, e houve tempos que a igreja precisava se acomodar em cômodos pequenos, porque eram perseguidos. Uma reunião como essa de Santa Ceia era proibida, mas Deus estava escondendo o seu povo. Deus estava escondendo o seu povo no meio da aflição, no meio do caos, no meio da crise. Era Deus escondendo o povo. Aquele que não tem muita sabedoria, o tolo ia olhar e ia falar assim: não, eu estou no meio do caos. Mas o sábio fala: estou sofrendo, mas Deus também esconde a gente no sofrimento. Porque se não for o sofrer para nos esconder, nós vamos querer se apresentar na hora que não é para se apresentar. Então Deus permite o sofrimento vir. Porque no sofrimento, Deus está me levando a falar a mesma coisa de quarta-feira. Não é possível. É a hora que a gente enfia a cara na terra. É a hora que a gente vai buscar a Deus de verdade. É no sofrimento, irmãos. E nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está sentida, sofrida, sem a perseguição. Sem a perseguição, a igreja está sentida, sofrida, aflita. Porque o adversário das nossas almas, ele está batendo, mas ele está batendo com força. Porque nós estamos pregando e tudo indica que Jesus está perto, mas está muito perto. E João vai dizer que o diabo já sabe, ele está condenado. E ele olha para uma igreja cheia, em quem Jesus não pagou para você estar aqui. Você não ganhou nada para estar aqui, entre aspas, você ganhou a salvação. Mas tem gente que despreza. Mas Jesus não te obrigou a estar aqui, você está aqui por amor a Ele. O diabo precisa pagar, precisa contratar, o diabo precisa fazer pacto. Você acha que ele está feliz em olhar e ver uma igreja assim? Poderia estar mais cheia, poderia. Mas você está aqui, irmãos. E para Deus isso é precioso. Tem um povo aqui nessa igreja que valoriza a morte de Cristo na cruz. O sofrimento dele não foi em vão. Eu quero que naquele dia Jesus olhe para esta igreja e fala: aquela igreja testifica com o meu testemunho que o meu sofrimento não foi em vão, não foi à toa, porque a igreja está de pé, está viva. Passou-se 2023 anos, mas a igreja ainda está viva lá, olha lá, no bairro do Secap. Eu quero que Jesus ele dê esse testemunho a respeito de nós.
e não como ele deu para Laodiceia. Conheço as tuas obras, sei que não és fria nem quente, mas é morno, e porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Porque diz, rica sou, mas não sabe que é uma miserável, desgraçada, pobre, nu. Recomendo que compre de mim colírio para os teus olhos, para enxergar e perceber a sua nudez, e que peça vestes brancas, se vista de vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos seguindo no texto. Então a questão é, aquele que habita. O texto ele começa com uma condicional. Esse texto ele tem o autor desse texto, ele possivelmente foi Davi, que escreveu esse texto no momento de fuga, seus 15 anos fugindo, dormindo em cavernas, dormindo nos montes, fugindo de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi chamado por Deus, ungido por Deus para poder fazer a obra, irmãos. Saul já tinha perdido a presença há muito tempo. Só que Saul, ele manda uma mensagem: para mim não importa a presença, porque Deus falou para ele, a presença eu já tirei. Prova disso que o Espírito agora está aí atormentando, e eu não atormento ninguém. É o Espírito mau, enviado por mim, porque sobre o Espírito maligno o próprio Deus tem domínio. Não é ele que decide, Deus tem domínio sobre ele, irmãos. Lembra de Jó? Posso tocar? Pode, com algumas condicionais. Mas a questão é que Deus, Saul, ele olha para o altar, ele olha para o seu trono, e ele valoriza tanto o trono, que a presença tanto faz. Estou sem a presença, mas o trono está aqui, vou ficar bem. Davi não tem trono, mas tem presença. E quem tem presença não precisa de cenário. Quem tem a presença de Deus está escondido aonde tiver. Quem tem a presença de Deus, irmão, não precisa de palco, não precisa de evidência, não precisa aparecer, não precisa dos melhores lugares, não precisa de cadeira para sentar, debaixo da mesa ele está bom. Quem tem a presença está bem em todo lugar. Davi tem a presença, mas não tem trono. Mas lá no meio do pasto, fedendo ovelha, ele pega a sua harpa e começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele em nada me tem faltado. Ele me livra do laço do passarinheiro, Ele me livra da morte. O interessante é que o historiador vai dizer que Davi, a ovelha ela é um animal muito medroso. Então alguns salmos Davi cantava para as ovelhas. Esse salmo ele compôs com base naquilo que ele vivia, na experiência dele de pastoreio. Porque no momento que ele estava com medo, em alguma situação, ele lembrava de quando ele cantava para tirar o medo das ovelhas. E por isso que ele canta esse salmo: o Senhor é meu pastor, Ele me livra do laço da morte. E esse salmo não é diferente. Nessa peregrinação, Saul querendo matar, e ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você percebe que isso aqui já não é mais uma teoria. Agora aqui é uma base concreta. Davi está falando: eu passei por isso, e eu posso testificar: aquele que está escondido nele, está escondido. Aquele que está escondido nele descansa no meio da aflição, descansa no meio da dor, no meio da prova, porque está escondido em Deus. Aí você fala: mas eu estou aflito, irmãos.
uma observada se você está escondido nele, se você não saiu debaixo das asas do Onipotente. Porque se eu desobedeço à vontade de Deus, se eu decido sair contra a minha própria, a favor da minha própria vontade, contrariando a vontade de Deus, eu estou saindo das asas do Altíssimo. E eu fico à mercê dos ataques do inimigo. Aí não reclame se o bombardeio vier, porque foi você quem saiu da onde ele mandou ficar. E eu tentei traçar aqui, irmãos, as vezes que o inimigo pensou estar ganhando. Mas aí no meio do caminho Deus apareceu, o inimigo lá dando risada, eu imagino. E Deus falou: bobinho, eu permiti para um bom propósito na vida do meu servo. Lembra de Jó? Eu permito, vai lá. Aparentemente, quando você olha Jó capítulo 1, Jó era um homem perfeito, completo, um homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. O que esse homem tem de errado? Nada, só ser recolhido e ir para a glória. Mas a questão é que o nosso Deus conhece e sabia que Jó tinha um probleminha só: se justificava demais. Você não precisa ficar se justificando. Tem coisas que você não precisa justificar. Tem gente que separa no ponto de ônibus e justifica para todo mundo a sua vida. Você não precisa ficar justificando, dando justificativa da sua vida para muita gente. Somente para as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Acabou. Louvado seja Deus. E o interessante, irmãos, é que Jó, ele dava muita justificativa. Deu justificativa para Elifaz, Bildade, Eliú. Faltou um. Elifaz, Bildade, Zofar, né? Zofar e Eliú, 4 amigos, e ele justificando. Mas você pecou para você estar assim? Aí ele dava justificativa imensa, irmãos. E Deus provou para ele: você não tem poder para se auto-justificar. Ô Jó, olha Isaías ensinando. Os nossos melhores atos de justiça para Deus, diante de Deus, é como trapo de imundícia. Por mais que você seja alguém que bem coerente, que sabe onde pisa, você fala: eu não peco, eu não errei, eu não fiz isso, eu não falei, eu calculo bem os meus atos, eu não errei nada. Ainda assim, você precisa ter essa consciência que você não tem que se justificar, porque você merece a morte, assim como eu, todos nós somos ruins por natureza, irmãos. E Jó, ele se justificava demais. E o outro ponto era o que era bom para Jó, e Jó não sabia. Jó conhecia de ouvir falar. Deus queria aproximar Jó dele. E o único jeito de aproximar Jó de Deus era permitindo ele enfrentar o infortúnio, enfrentar perdas, enfrentar, irmãos, a solidão, o desprezo daqueles que deveriam amar. Deus teve que tirar tudo de Jó. Até a sua esposa teve que olhar para ele como uma atitude de desprezo. Ele vai falar que a minha esposa não suporta ficar perto de mim por causa do meu hálito, que se tornou horrendo. Tem ideia dessa prova? Por quê? Ele falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Bem sei eu que tudo podes e que os seus planos, nenhum deles, podem ser frustrados. E tem gente que fala: eu não vou nem pedir paciência, que senão Deus vai me dar a oportunidade de ser paciente. Você acha que Deus é igual seu professor de... Você acha, irmão? Parece piada, irmãos. Você é obrigado a adquirir paciência, senão não entra no céu. Senão não estava lá no fruto do Espírito. Querendo você ou não, Deus vai te submergir numa situação que você precisará trabalhar a paciência.
pedindo ou não. Eu prefiro pedir. Mas pedindo ou não, Deus vai te submeter você a situações para você adquirir a paciência. Porque a sua alma depende disso. Você sabia que muitos, por não ter paciência na casa de Deus, enxota, porque não tem paciência. Esse irmão de novo, 3 vezes eu falei com ele, não aguento mais, some daqui. Muitos por causa da falta de paciência. Então, irmão, pelo amor de Deus, mesmo que vai doer, às vezes dói mesmo, a prova dói, mas se vai te aproximar de Deus, se vai tirar alguma coisa de você, pegar de Deus e trazer para você, tá ótimo. Aprenda isso em nome de Jesus. Nem tudo que teólogo fala você pode afirmar. Nem tudo. Eu estou falando isso porque eu já ouvi teólogo falar isso. E eu falo, tá redondamente errado. Se a Bíblia me manda, Paulo vai falar: se gloriarei na tribulação, porque a tribulação produz a paciência. Se Paulo está falando que me gloriarei, quem é o teólogo para dizer? Eu não vou pedir não, porque senão... Não, irmãos. Deus, Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Mas Ele ama quando um filho dele, um servo dele, reconhece que está em reforma e que precisa mudar as características da sua personalidade, e sabe que só Deus pode mudar. Então pede: Pai, não tenho paciência, me dá. Pai, não tenho... Tem gente que eu amo, mas tem gente que eu odeio. Me ajuda a amar. Pai, eu não sou longânimo, a minha paciência dura até ali, é 1 metro só. Me dá mais paciência, Senhor. Tem que pedir, irmãos. Eu falei longanimidade, falei de paciência de novo, porque longanimidade e paciência estão ligados. Longanimidade fala de uma longa paciência, mais do que paciência, uma paciência exacerbada. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, eu vou avançar aqui, senão eu vou ficar, e tem muito texto para a gente ir. Nós temos aqui, irmãos, e nós sabemos, homens que passaram por tribulações terríveis, ferrenhas, receberam a promessa de Deus, e no meio da caminhada o inimigo veio para tentar desvencilhá-los, para tentar frustrar os planos de Deus. Só que é um problema muito grande: os planos de Deus não podem ser frustrados. Em Jó capítulo 42, 2 vai dizer isso, 1 vai dizer isso. E Provérbios capítulo 16 fala que do coração do homem vem os planos, mas de Deus vem o quê? A palavra certa. Pode fazer plano, arquitetar, montar estrutura, mas no final Deus fala assim: vai ficar só aí, porque a palavra não veio de mim. E você coloca vírgula, Deus coloca ponto. Deus coloca ponto, você quer colocar vírgula, não dá jeito. Se Ele deu ponto, acabou, irmãos. Não tem vida a partir dali. E nós temos isso na vida de alguns homens de Deus que eu procurei colocar aqui, poucos, mas você vê isso na vida de Moisés. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus entrou no Egito através de José e começou a crescer. Começou a crescer. E em determinado momento, o faraó da dinastia, que recebeu o povo, começou a se preocupar: e se esse povo que agora está trabalhando para a gente, e se esse povo começar a crescer tanto, começar a decidir nos matar, decidir governar sobre nós, porque eles são um povo que estão se tornando maior do que nós, é um povo poderoso. Aí eles começaram a escravizar o povo de Deus. Só que o povo de Deus, quanto mais pressionado, mais cresce. Quanto mais aperta, aí Deus vai mostrar: vai apertar? Então aí que vai crescer, pode apertar. Quanto mais se aperta, mais a raiz afunda e mais ele fica firme. E a Bíblia vai dizer que ele lança um decreto:
tentou pressionar, tentou piorar o serviço, para ver se eles arriavam, mas não arriaram. Começou a crescer mais ainda. Então ele falou: agora eu já sei, vamos matar todos os meninos, é um decreto, vai matar todo menino, homem que nascer hebreu, deve ser morto. Só que quando Deus decide fazer o plano, Deus fez o plano justamente para aquela época. E é para mostrar que o inimigo, queira ou não, ele não pode interromper o plano de Deus, irmãos. Nem que o eixo da terra empene. O que Deus falou vai acontecer. Não adianta, não tem jeito de não cumprir. E a Bíblia vai dizer que Joquebede nasce o seu filho e ela o guarda, vendo naquela situação dos filhos morrendo, mas ela o guarda. Chegou o tempo que o menino começou a fazer barulho, porque a bênção, né? Tem tempo que você consegue se esconder a bênção, mas a bênção vai crescendo, tem um momento que você não consegue comportar ela em um lugar só, você precisa tirar ela do quarto. E a hora que ele manda, faz um invólucro ali de betume, uma cesta, coloca o menino e manda no rio. Mandar no rio é confiança em Deus, para onde o Senhor quiser levar o menino, importa que ele viva. E a Bíblia vai dizer que Deus permite aquele menino passar ali pelo rio, foi preservado, e tinha lá as servas da princesa, tudo à borda do rio. Irmãos, à borda do rio. Só que quem viu foi a princesa que estava lá atrás, na borda do rio. Por que Deus não mostrou para elas? Quem olha o texto para e pensa: por que Deus não mostrou para as que estavam mais próximos do projeto? Por que Deus não mostrou primeiro para aqueles que têm mais ideia? Porque Deus só vai mostrar projeto para aquele que pode colocá-lo, levá-lo adiante. Tem gente que tem muita ideia, mas não sabe levar adiante. Tem gente que tem muita ideia, mas não tem constância. Começa, mas para. Tem que ter ideia, mas tem que ir para frente, tem que estar caminhando, tem que estar trabalhando. Não pode ser aquela pessoa: estou de pé, estou morto, estou de pé, estou morto. Não, Deus precisa de gente que esteja vivo na obra de Deus, irmãos. E a Bíblia diz que a princesa vê, e Moisés, através da princesa, entra no templo de Faraó, entra no palácio de Faraó. E aonde que Deus vai guardar Moisés? Olha o esconderijo de Deus. Deus vai esconder ele justamente na casa daquele que quer matar ele. É mais ou menos assim. É como se Deus estivesse dando uma resposta desaforada pro diabo: você quer matar? Eu vou pôr na tua casa. Mata, é meu. Mata, está no teu território. Eu coloquei, mata. Tu não tem poder para isso? Mata. É mais ou menos isso. O diabo até queria matar muitos de nós que aqui estamos. Mas se Deus, irmão, se estamos escondidos em Deus, Ele tem que olhar, tem que ficar sem graça e tem que ir embora. Porque nós somos dele, estamos escondidos nele. Aonde que Deus escondeu Samuel? Eli estava fazendo tudo de errado. Eli não, seus filhos. Mas Eli estava sabendo que seus filhos eram impenitentes, não respeitavam a voz de Deus, permitiu eles fazer. Uma coisa é repreender, outra é você dar um chega para lá. Irmãos, a igreja carece de pessoas que pratiquem a palavra, menos ameaça e mais atitude. Falar: meu irmão, se você agir dessa forma, eu não posso permitir que você faça isso. Se você continuar, eu terei que lhe remover do cargo até, e terei que colocar outro mais disposto. A
obra de Deus é assim, ela não vai parar porque um não quer fazer. Precisamos, chega de ameaça, vamos fazer. Mas aí fica com dó, não vou. Mas não, como é a obra de Deus, irmãos, se eu olhar para o coração da pessoa, não faço nada. Mas se eu olhar para a cruz, porque Deus, pelo que Deus fez por mim e por você, e pela prestação de conta que eu terei que dar, eu falo, não, eu tenho que fazer isso agora. Louvado seja Deus. E Samuel, Eli, não repreendia seus filhos, repreendia, mas não tomava atitude. Não dava um chega para lá, já que vocês não servem, aqui dentro vocês não entram mais, procura uma casa para morar. Não quero saber não, é meu filho? É, mas tchau. Tchau e bênção. Vai bagunçar em outro lugar, na casa de Deus não vai. Essa seria a atitude que Deus esperava deles. Mas ele manteve, e por causa disso se tornou tão desobediente quanto os outros, contra os filhos. Prova disso que também morreu junto. Só que se Deus fala para Eli que Deus estava preparando alguém para ficar no lugar dele, ele não ia ceder o lugar. Aí Deus vai e coloca Samuel dentro do templo junto com Eli, para ele cuidar. E Eli, o sacerdote, vai ensinar ele. O Eli ensina o sacerdote quando ele está já numa estatura que consegue lidar com o templo. Vem o juízo sobre Eli e ele morre. Deus estava guardando Samuel. Elias foi guardado no Querite. Deus falou após a sua profecia, à frente de Acabe: eu vivo perante a face do Senhor e declaro que sobre esses dias não haverá chuva. Ele falou isso e depois saiu da frente do rei, e Deus falou para ele, no privado, né? Não foi no grupo não. Deus chama ele no privado e fala: vai para o Querite, porque lá tem água para você beber, e eu já ordenei aos corvos que ali te sustente. Eu aprendo duas coisas aqui, irmãos. Antes de Deus enviar Elias até Acabe, Deus já sabia do problema que viria depois e já tinha preparado o recurso. Deus já sabia, já tinha a solução preparada. Você fica aí descabelando, fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Você se esquece que quem está escondido em Deus, ele sempre vai à frente. Você esquece de 1 Pedro 5, 7, que vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele vai à frente. Ele fala: já ordenei. Passado, antes de você falar com Acabe, eu já tinha ordenado os corvos para te alimentar. Aonde? No Querite. Mas quem vai levar corvo é corvo. Porque corvo traz uma ideia de morte, né, irmãos? Corvo carrega carniça. Só que também isso é proteção de Deus. Por isso que eu disse que a promessa de Deus, ela está envolvida, escondida nas tribulações que nós passamos, nos desertos que nós passamos. Tem coisa que não será revelada só na hora que bater na tua porta, igual Pedro bate na porta após a oração da igreja. Bateu na porta e falou: meu Deus, a promessa está aqui. Aí você abraça e vai para a realização, irmãos. Mas a palavra de Deus manda dizer a ele, e ele vai para o Querite. Ali ele fica o quê? Escondido. E quem está escondido em Deus, está escondido. Ninguém toca. Não vai sofrer dano. Vai descansar. Vai repousar em segurança. Porque está escondido em Deus. E a Bíblia vai dizer que os corvos vinham. Mas naquele tempo, irmãos, eu gosto de dizer isso aqui, irmãos, nunca tinha pensado isso, mas os corvos, é o que mais tinha naquela época, era corvo, andando. E o pessoal de Acabe, da casa de Acabe, estava procurando onde tinha vegetação,
aonde tinha água, porque estava secando tudo. Aonde tem água, aonde tem vegetação, aonde tem animal, aonde tem pombo, aonde tem pássaros, aonde tem corvo, é morte. Tem corvo passando para lá, nem vou para lá porque lá é morte. Só que Deus estava preservando a vida de Elias lá no Querite. Eles passavam perto do lugar aonde Elias estava. Só que quando eles olhavam, não, é só mais 2 corvos que estão indo para lá. Mas na verdade, era o corvo que estava levando pão e carne assada de manhã e à tarde. Falou, não vai faltar, porque quem está escondido em Deus tem provisão na hora certa. Arabaia céu, Deus está falando para alguém aqui. Você está guardado, e guardado nele, você não vai passar fome. Guardado nele, você não vai passar necessidade. Eu estou cuidando de ti. Aleluia. E por último, penúltimo, nós temos Raabe. Raabe foi guardada porque recebeu ao Senhor, fez uma confissão de fé. Esse Deus, eu sei que Ele é Deus no céu, Deus na terra, porque Ele abriu o mar, eu reconheço. E quando ela faz a declaração de fé, Deus decide e fala, pode matar todos de Jericó, mas a prostituta Raabe, ela será salva. A Bíblia diz que a muralha caiu, mas a casa de Raabe, que estava na muralha, capítulo 3 de Josué fala isso, estava na muralha, não caiu. Prova disso, que ela estava na casa, que você pode falar, mas como que o senhor sabe que ela estava na casa? Porque os espias falaram, se você estiver na casa, e os seus parentes na casa, vocês serão salvos. Mas se vocês não estiverem aqui, e o cordão de escarlate não estiver na janela, vocês não serão salvos. Estavam na casa e foram salvos. E agora eu vou para o Novo Testamento e finalizo. Atos 12, a Bíblia vai dizer que Pedro, Tiago foi morto por Herodes, o pastor da igreja de Jerusalém, possivelmente o irmão do Senhor Jesus. Foi morto a fio de espada, degolado. E guardou, colocou Pedro na prisão. Olha que coisa incrível, irmãos. Pedro, pois, estava guardado na prisão. Percebeu a diferença? Ele prendeu ele, mas na verdade o texto está assim: Pedro, pois, estava guardado na prisão. Às vezes você fala, é uma prisão, chão gelado, 4 quartetos de soldado para me segurar, 16 soldados, 4 em cada lado, e 4 do meu lado. Mas ele estava guardado. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Você acha que será difícil para Deus resolver a situação que você está vivendo? Você acha que ninguém pode resolver isso? Você acha que essa situação nunca vai mudar? Pois é. Mas Deus está dizendo, ainda que tenha 4 quartetos de soldados, que tenha 3, 4, 5 cela fechada, trancada, delegado, juiz, o que você quiser, rei, se você está escondido em mim, na prisão você vai descansar. E a Bíblia vai dizer que na prisão Pedro dormia, porque os que descansam em Deus dormem. Dormia na prisão, sabendo que iria ser morto no outro dia. Dormia, porque estava escondido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a igreja fazia com insistência oração na casa de Maria, mãe de João Marcos. E eles ainda estavam orando quando Pedro sai. Irmãos, deixa eu voltar um pouquinho. Você já pensou na cena? Você na situação que você está, no chão do banheiro sentado,
pensando o que vai fazer, desesperada. De repente o anjo chega, olha para você desconsolado e fala: levanta, pega a tua sandália, seu sapato, se arruma, pega a tua capa, capa é ministério, responsabilidade, pega a tua capa e vem. Ah, mas não estou te perguntando, mas é que, pega e vem. Dessa situação, você quando você sair dessa situação, você não vai nem perceber de tão rápido que vai ser. O anjo vai entrar e de repente você vai se deparar com o cenário que você tanto sonhou. Vai ser de repente. Vai ser de repente. Por isso eu falo, não desanime, não abaixe a cabeça, porque Deus está falando para você: você está guardado em mim. E quem está guardado em mim, eu não abro mão, ninguém vai se perder guardado em Deus. Escondido em Deus não vai. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Pedro sai. E quando Pedro sai, ele fala: meu Deus, o que está acontecendo? Se tivesse alguém do lado, ele ia falar: belisca aqui para ver se é verdade. Porque a Bíblia diz que ele pensou que era uma visão, mas era realidade. O anjo passando e a cela abrindo automaticamente. E nem tinha esse sistema na época, né? Mas a cela ia abrindo e abrindo e abrindo, até que ele chegou do lado de fora. E ele recebeu a libertação dele. E o anjo falou: agora você vai e toma o seu rumo, que eu estou indo para casa. E ele vai e bate na porta, e a igreja orando: solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, quebra as cadeias de Pedro, Senhor. Pai, ele estava fazendo a tua obra, liberta. Quando de repente, não faça o que eu vou fazer, tá? Não faça isso, tá? De repente ele bate na porta. Aí vem a menina toda apavorada, Rude vai à serva e fala: quem é? Sou o Pedro. Ela falou, ela nem abre a porta, porque o milagre foi tão grande, tão rápido, que ela não acreditou. Ela chega na roda ali, imagina os irmãos orando, e fala: Pedro está na porta. E você não abriu? Não, deve ser o anjo dele. Falou: não é Pedro. E foram lá e abriram a porta. E quem era? O homem a quem eles estavam direcionando a oração. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que está tudo perdido? Não existe nada perdido se você estiver de joelho orando. Porque você pode não entrar naquela boate, naquela balada, e você nem deve, mas a sua oração na madrugada entra lá. A sua oração, mesmo que o horário do expediente no hospital esteja encerrado, e você esteja alguém lá aflito lá, você não entra, mas a oração tua entra lá. Entra. Então ore e louve a Deus, porque você está guardado nele. E se nós estamos hoje participando do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, é porque é mais um atestado que ele está dando para o mundo. Eu ainda guardo a minha igreja, eu ainda guardo os meus, e eles estão lá, ó, participando do meu banquete mais uma vez. Quantos recebem essa palavra pode glorificar o nome do Senhor essa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé, irmão, nesse momento. Tive que pular algumas etapas aqui, que a mensagem é cumprida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Louvado seja Deus. Não existe nada melhor do que a união da igreja para participar do corpo do Senhor Jesus Cristo e do sangue.